Já estamos de volta com Hora Geral. No programa de hoje estou conversando com o advogado Daniel Haddad. E tem perguntas pelo 3041-6777, a participação do nosso telespectador aqui, ó. Deixa eu ver a próxima pergunta, Daniel. O Pedro de Souza, de Itararé e São Vicente. Obter voto na Câmara é mais seguro para Dilma do que algum acordo com Eduardo Cunha? Você vê como são essas notícias em nível federal, elas já estão na boca do povo, né? Então, antigamente a gente não sabia o que acontecia no Congresso. Agora a gente tem, né? Ou seja, como é que está essa situação da Dilma, de fato de ela ter um voto na Câmara, de conseguir passar os seus projetos, ou de repente ceder a um acordo com o Cunha? Olha, ambos são muito perigosos, né? Você ceder um acordo com o Eduardo Cunha, que declaradamente já se manifestou contra o governo e está envolvido eventualmente pelas denúncias em escândalos que tiram inclusive a credibilidade de tocar um processo de impeachment contra ela, é uma situação muito delicada, presidente. O que ela faz para se salvar? E isso demonstra o nosso sistema político como ele é falho. Você, para governar um país, uma cidade, você tem que ter um acordo com o Poder Legislativo, que em tese serviria para você fiscalizar e propor leis, mas você tem que ter um acordo, porque senão você não consegue governar. Então isso está acontecendo com a presidenta agora. Se ela não conseguir um acordo com o Congresso, a situação dela fica insustentável. Sim. Os projetos não passam, a pressão política aumenta. Então, o que eu faço? Eu negocio com o presidente da Câmara, que já se demonstrou contrário, ou tento votos, inclusive da oposição? Olha, é uma situação muito difícil. E nesse caso do Eduardo Cunha, ele falou que não tem conta no exterior, mas apareceram contas no nome dele, da filha e da mulher. Você acredita que ele vai se afastar ou ele vai se sustentar até quando puder à frente da Câmara Federal? Ele já se manifestou contrário ao afastamento, disse que vai ficar até o fim, que não é dele, ele vai adotar a tática de não é meu, não sou eu, enfim, a negativa geral, que geralmente acontece em casos como esse. Até certo ponto ele vai conseguir aguentar, vai chegar um momento que o próprio partido vai dar uma pressão muito grande nele de que aquilo não seria sustentável com a figura de um presidente da Câmara. Então até pode ser que mais para frente ele abra a mão do cargo de presidente para continuar como deputado e eventualmente até negociar no Conselho de Ética uma não cassação do mandato desde que saia do cargo de presidente. E no jogo político isso acontece muito. Por falar em jogo político, nós tivemos uma grande abstenção na última eleição. E isso enfraqueceu a nossa representatividade, tanto na Câmara Federal como na estadual. 3 federais e 2 estaduais. O que se dá, no seu entendimento, essa abstenção por parte da população da nossa região metropolitana em dar mais votos para representantes de fora e, ao mesmo tempo, não votar abstendo do voto? Olha, isso é um desencanto, principalmente da população, com as opções que foram colocadas, até com a representatividade de um deputado federal e estadual para a nossa região. E isso foi confirmado agora, depois de 2 anos, 1 ano praticamente da eleição que a gente teve, os deputados que foram eleitos para a região não trouxeram nada de efetivo até agora para cá. Se nós verificarmos as obras da região, que dependem tanto do governo do estado quanto do governo federal, elas estão paradas, elas estão sem obras. O viaduto do Casqueiro, em Cubatão, os viadutos da Imigrantes em São Vicente, o próprio VLT no trecho continental de São Vicente. E o túnel? O túnel, ambos túneis, tanto o túnel da Zona Leste e do Noroeste, como o túnel de Santos Guarujá, Sim. obras da entrada da cidade. Então, todas as obras que foram prometidas ou até iniciadas estão paradas na região. Então, o eleitor da Baixada, já pressentindo que falta aqui alguém que realmente lute pelos direitos dele, tanto em São Paulo quanto em Brasília, se absteve. Olha, prefiro votar em alguém de fora, que vai fazer alguma coisa no geral, do que alguém daqui que não vai fazer nada para cá. Esse sentimento está sendo concretizado com o que está acontecendo na nossa região. Em cima da sua análise, estão os 3 deputados federais, o Beto, o Squassone e o Papa, tem essa árdua tarefa de tentar mostrar a importância deles na Câmara Federal para talvez na próxima eleição a população, verificando o empenho deles, ter um aumento do número de cadeiras na Câmara Federal? Isso é muito importante. Tirar essa imagem, olha, não, estamos aqui tentando, estamos aqui lutando pela população da Baixada que honrou, porque você dá o voto, você honrar a pessoa. Lógico. Então, honrou com o nosso voto, estamos aqui por sua causa e por você vamos trabalhar. Então, estamos aqui tentando, as obras no momento não vão sair, mas estamos aqui lutando por verbas, por emendas, para a saúde da região, que está muito debilitada também. Então, mostrar esse trabalho vai fazer parte, inclusive, de aumentar o número de votos numa próxima eleição. Você falou em saúde, que é um tema importante, Haddad. Por exemplo, o caso
dessa discussão que eu julgo totalmente prejudicial para a nossa região. O secretário de Estado da Saúde, Davi Wipert, diz que não há necessidade de um hospital regional, até porque em breve as vagas que terão de leitos nos Civadores e também no anexo do Itaém irão suprir essa carência. Lembrando que ambos ainda não foram entregues à população. E o ex-ministro Arthur Chioro disse que sim, que é importante o hospital regional e que o governo federal teria condição até de bancar a construção. Ou seja, entre governo federal e governo do estado, quem acaba se prejudicando é o meu telespectador, é a população que quando precisa de um leito hospitalar não tem. O que a população pode fazer nesse sentido? Quem é prejudicado é sempre a população, exatamente. Há necessidade clara do hospital regional na nossa região. O que nós temos aqui em Santos, por exemplo, o Guilherme Álvaro, em Itanhaém, eles não suportam a demanda da saúde. Basta, por exemplo, o secretário de Saúde de São Paulo tentar ter um atendimento aqui na nossa região. Nós temos faltas graves de peças. Até a semana passada, nem sei se isso foi resolvido, não existia sequer a máquina, estava quebrada no Guilherme Álvaro, para fazer uma angioplastia, para fazer um cateterismo, por exemplo. Nós não temos máquinas de ultrassom com Doppler, por exemplo, para grávidas de alta periculosidade, de alto risco e até para outras doenças. Sim. Então, há uma necessidade grande, sim, de um hospital equipado, tem que ser equipado, tem que ter equipe médica para a nossa região. Sabe por quê, Douglas? Porque isso existe no ABC, isso existe em São José dos Campos, isso existe em Rio Preto, em Presidente Prudente, região de Campinas. O estado inteiro tem, menos aqui na Baixada. E aí, você desculpa, eu só tenho um sentimento. A nossa força política não é capaz de bater o pé e lutar pela nossa região. Eu me lembro desde a época, olha só, do Quércia governador, o quanto que o interior cresceu e nós, até hoje, 2015, estamos esperando uma ação mais eficaz do governo do estado. Não é uma crítica, é um raio-x, é um retrato da atualidade. E mesmo se for uma crítica, pode ser construtiva. Sim. Olha, estamos aqui analisando, nós conhecemos a região, nós estamos aqui diariamente, nós circulamos por toda a Baixada, então nós sabemos o que realmente precisa. Então fica a dica, como dizem os mais jovens, fica a dica para o governo do estado. Tá certo. Tem mais perguntas aqui pelo 3041-6777. O Douglas Gutinelles, do Gonzaga. Saiu uma pesquisa nas redes sociais em relação à aprovação da administração do prefeito de Santos. O índice de aceitação é de 66,8%. O que o senhor acha dessa enquete? Reflete a realidade vivida pelo santista? Soube dessa enquete nas redes sociais? Das redes sociais, e um jornal aqui da região fez uma pesquisa também que mostrou um índice até maior do que esse. Eu não sei a metodologia que foi adotada, até porque rede social muitas vezes é enquete. Sim. E não uma pesquisa com metodologia científica. Mas a gente vê muitas queixas em vários setores na nossa cidade. Acabamos de falar de saúde é um setor muito criticado na nossa região, por exemplo. A parte de obras de vias públicas também tem sido muito criticada também. Hoje quando a prefeitura faz, a obra geralmente não acaba ou acaba de um jeito que não fica muito bom. Por exemplo, a nossa faixa da João Pessoa no centro de Santos foi pintada em uma semana, já estava descascada, já estava saindo. Exato. Então há muitas críticas assim para alguns setores Pode ser que reflita sim, até porque houve uma eleição, eleito em primeiro turno, há um governo até que satisfatório, mas tem muita coisa para ser melhorada realmente. Pode ser que não reflita realmente a verdade. E a gente tem que parar para pensar também que Santos não é só a orla, né? Santos é a zona noroeste, Santos são os morros, Santos é a área continental. A cidade como um todo, ela precisa ter essa ação da administração, né? E quando eu vejo que um prefeito é eleito no primeiro turno, é porque foi gerada uma grande expectativa, não só em nome do prefeito, mas da expectativa que ele estava provocando nas mudanças que ele anunciou durante uma campanha eleitoral. Olha, muito importante, por exemplo, no Noroeste, a Santos Novos Tempos parou, perdeu o financiamento, inclusive, do Banco Mundial. Então, as enchentes na Zona Noroeste, elas não foram resolvidas, vão continuar tendo quando começar a temporada de chuvas. Então, a Zona Noroeste, os morros também precisam ser melhores cuidados e porque, no final das contas, quando chega na hora da urna, o voto tem o mesmo peso. Quem mora na Orla da Praia e quem mora na Zona Noroeste, o voto tem o mesmo peso. E muitas vezes isso acaba... Aliás, decidiu muitas vezes aqui em Santos a eleição a população da Zona Noroeste. Muitas vezes foi decidido por lá. E parece que, às vezes, a Zona Noroeste ela não faz parte de Santos. Como é o caso do Guarujá, como parece que Vicente Carvalho não faz parte do Guarujá, parece que é outro município. E é um território só. Cubatão, Jardim Casqueiro, parece que ele é separado de Cubatão.
Essas diferenças, elas precisam ser retiradas o mais rápido possível. E cabe ao chefe do Executivo. Porque se a gente discute ação metropolitana e não tem, que tirar essas cidades que praticamente têm uma subdivisão no seu mesmo território. É verdade. A metropolização ela é fundamental para a evolução da nossa região. A gente não pode pensar em qualquer tipo de evolução para a cidade isoladamente. Você não pode desenvolver, por exemplo, Santos e esquecer São Vicente. Você não pode desenvolver São Vicente e esquecer o Litoral Sul, Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande. Há uma região interligada, aqui não existe fronteiras, você passa de um lado para o outro de forma livre. Então isso tem que ser cada vez mais urgente, você tratar tudo como uma coisa só, como na verdade é. Daniel, estamos chegando no final do Hora Geral, mas rapidamente uma pergunta que eu quero fazer para você. Estamos próximo também do verão, tudo bem que é em dezembro, mas já praticamente passa muito rápido, já estamos em outubro. Nós aqui da região dependemos mais uma vez da Operação Verão, ou seja, a região com pires na mão com relação à segurança. Qual a sua análise sobre esse aspecto? Soa como um favor praticamente. Olha, estamos dando um favor, mandando efetivo policial, já que vocês não têm. É um favor e um reconhecimento. Reconhece que aqui não tem efetivo suficiente. É verdade. Tanto é verdade, tem que mandar mais, aliás, mais do que recebe de turistas. Se for analisar proporcionalmente, a nossa região recebe sim, um fluxo maior de turistas, mas não é tão grande assim, por exemplo, em Santos e São Vicente, como é em Praia Grande. Praia Grande recebe muito mais turistas. Então, há um reconhecimento de que há uma falha, assim, na segurança, no efetivo policial e estrutura para o policial poder trabalhar. Chegamos ao final, Daniel Haddad, continua um pouco mais com a gente. Obrigado pela sua participação. Quero você mais vezes aqui no Hora Geral para a gente discutir esses assuntos da nossa região, do estado e também do Brasil. Às 4 da tarde tem reapresentação e eu estou de volta ao vivo amanhã às 7 da manhã. Continue acompanhando a melhor programação regional. Aonde? Aqui, na Santa Cecília TV. Um abraço assim, para você. Tchau, tchau!